Rentabilidade e sustentabilidade podem ser obtidas na pecuária leiteira com a melhoria da qualidade do adubo. Ao vivo sobre este assunto, vamos falar com o gerente de pecuária, Marcel Alonso, está aqui no telão. Bom dia, Marcel. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Bom dia aos produtores e produtoras que nos assistem. Conta pra gente, né? Por que as pastagens também precisam de adubação? Por que isso é tão importante? Bom, primeiro, Renata, nós temos que ter em mente que a pastagem ela é uma lavoura. Assim como qualquer lavoura, a gente precisa repor nutrientes para o seu pleno crescimento. E atrelado a isso também, o manejo do pastejo. Então, o manejo do pastejo nada mais é do que saber colher essa lavoura. Então, 2 pontos são importantes aqui. Entender que o pasto é uma lavoura e que ele precisa ser colhido de forma eficiente. Dito isso, o adubo ou fertilizante ele é importante para a cultura forrageira do ponto de vista de crescimento. A cultura vegetal ela precisa de água, luz, nutrientes, temperatura, e pensando em nutrientes, é o adubo que o contém, o fertilizante que o contém. Quando a gente fala de pastagem, né, tanto do ponto de vista de sustentabilidade, de produção, de rentabilidade, nós entendemos que é um processo de exportação. A todo momento nós temos a exportação do nutriente do solo para a planta, da planta para o animal e do animal para fora da fazenda, seja por via da carne ou por via do leite, ou lã, até mesmo pelo couro, pelos produtos de origem animal de uma forma geral. Essa reposição é uma questão de balanço. Se a gente só exporta, a gente precisa num dado momento repor. E essa reposição é tão importante quanto, até porque se não repomos, nós passamos a evidenciar processos de degradação de pastagem, seja ele processo de degradação agrícola, em que eu tenho perda da fertilidade do solo e perda do poder produtivo, da capacidade produtiva do meu pasto, ou até mesmo uma degradação biológica, em que eu já perdi produtividade do pasto e agora eu passo a ver áreas descobertas, processos erosivos, infestação por plantas daninhas. Então, a pastagem ela necessita, sim, da reposição desses nutrientes. Pensando nisso, a Mosaic, parceira do produtor, trabalha com uma linha M-Pasto de fertilizantes específico para fazer esse tipo de trabalho junto aos pecuaristas. Marcel, a gente tem visto muitas fazendas que eu visito fazendo a integração lavoura, pecuária, floresta, porque o produtor, né, o pecuarista já percebeu que isso traz benefício para o gado também, né? Exato, exato. Inúmeros são os benefícios dos sistemas integrados. Nós temos, do ponto de vista da pecuária, diversas variantes. A integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta e a integração pecuária-floresta. Os benefícios vão desde a ciclagem de nutrientes, por parte dos resíduos que se acumulam no solo, os resíduos vegetais, nós temos acúmulo de carbono, então nós temos melhoria na condição de matéria orgânica do solo, que isso é importantíssimo para a saúde do solo. Nós temos também, do ponto de vista de produção animal, o fator de ambiência, quando há o componente florestal incluído no sistema. Então, a ambiência traz muitos pontos de vista de benefício ao animal, principalmente reprodutivo. Já sabemos que índices reprodutivos são melhorados quando temos a condição de sombreamento no pasto também, né? Pensando sim no animal especificamente. A integração lavoura-pecuária traz inúmeros benefícios, desde ciclagem de nutrientes, pensando no solo, também a diversificação das culturas, e aí a gente diversifica a renda do produtor e também pensando no animal propriamente dito, melhorando seus índices reprodutivos e também os produtivos. Você falou dos fertilizantes, né? Como deve ser essa aplicação para o produtor ter o resultado esperado? Como é que deve funcionar? A aplicação de fertilizantes, Renata, ela parte de uma premissa muito importante que nós, da área, denominamos do manejo 4C, que é o produto correto, na dose correta, no momento correto e no local correto de aplicação. Essa é a premissa da fertilização das pastagens. É com base nisso que nós identificamos dentro do 4C, do manejo 4C, que a gente consegue trabalhar, por exemplo, numa distinção no momento em que eu escolho a área que eu vou trabalhar, né, com base na análise do solo também, eu consigo definir se vou fazer uma aplicação a lanço, ou uma aplicação em linha, ou uma aplicação no suco, por exemplo, para plantios em mudas, tal como um Tifton, um Coast Cross.
E também, num segundo momento, numa adubação de manutenção por cobertura, em que eu faço um rebaixamento desse pasto prévio por parte dos animais para fazer a fertilização. Isso é tão importante também, o manejo 4Cs, que é nele que nós identificamos, a depender do desempenho esperado por parte dos animais e, consequentemente, atrelado ao desempenho esperado da produção da forragem, nós identificamos também se há necessidade de fracionamento de dose ou não. Então, desempenhos maiores, eu vou dar a título de exemplo aqui do nitrogênio, por exemplo, que é diretamente proporcional à produtividade do pasto e também à taxa de lotação esperada na propriedade. O nitrogênio para doses acima de 100 kg de nitrogênio por hectare, nós trabalhamos com fracionamentos de 50 kg, doses de 50 kg de nitrogênio distribuídas ao longo do período das chuvas. Então, é no momento do 4C, no momento em que a gente faz esse manejo da adubação 4C, que aí a gente consegue definir alguns direcionamentos da aplicação do fertilizante na pastagem. Claro que isso, o produtor precisaria de uma orientação de um profissional, mas você acha que uma análise do solo para fazer esse manejo 4C seria fundamental? Fundamental e imprescindível, Renata. Quando a gente fala em prioridades, né, eu posso elencar 5 prioridades. A primeira prioridade seria identificar a área a ser trabalhada, a área a ser corrigida e fertilizada. Via de regra, nós priorizamos as áreas mais férteis em detrimento às áreas menos férteis, porque a gente consegue ampliar a produtividade ali de forma mais rápida e amortizar depois os custos adicionais que virão. Então, após a identificação dessa área, a gente passa, num segundo momento, a fazer a coleta de solo e mandar para o laboratório para fazer a análise. É importante porque ele é o raio-x. Ele vai nos dizer o quanto que eu tenho de fertilidade nesse solo e como é que está a textura desse meu solo para poder agir e colocar os corretivos e os nutrientes que são necessários para suprir essa demanda de produtividade. Um terceiro ponto, depois disso, nós então trabalharíamos com a identificação, né, de como agir nesse manejo 4C por meio de uma orientação técnica. E por fim, sim, né, nós trabalharíamos com o custo. Então, seriam esses 5 pontos. Iniciaríamos sim com a identificação, mas o segundo ponto ali, que é dessas áreas identificadas a serem trabalhadas, sim, a análise de solo é preponderante para que possamos atingir os nossos desempenhos, colocando a quantidade de fertilizante adequada. Isso pode ser feito por meio de um técnico ou por meio de algumas calculadoras que nós temos. Por exemplo, a Mosaic Fertilizantes possui no site da Nutrição de Safras uma ferramenta que trabalha com a recomendação com base na entrada das informações do seu laudo laboratorial do solo. Tá ótimo, Marcelo, tá dado o recado. Obrigada pela participação, ótima entrevista. Obrigada pelas informações e até a próxima.